Bom, fazia um bom tempo que a Libraze não aparecia por aqui. E, sendo bem sincero, a gente sabia que não dava pra voltar com qualquer coisa. Se fosse pra voltar, tinha que ser com um projeto grande, algo que realmente fizesse sentido, algo de verdade. O problema é que, por um bom tempo, a gente não fazia ideia do que isso poderia ser. Até agora. Ei, Pedro, tranquilo? Opa, falei. Cara, eu tava pensando em umas coisas aqui e eu acho que eu vou precisar da tua ajuda. O que tu já tem pronto? Então, eu montei um sistema de chamadas, ele já tá até funcionando na real, só que eu sinto que dá pra ir muito além disso. Tá, peraí. Se isso já tá funcionando, a gente não precisa só melhorar, dá pra evoluir tudo. Transformar isso em algo muito maior. Pensar no painel, automoção, integração. E a gente poderia começar com. E para tudo isso sair do papel, a gente sabia que o projeto precisava ser dividido em duas partes bem claras: o que o usuário vê e o que faz tudo funcionar por trás. Front-end e back-end. Começando pelo front-end, que é onde tudo começa para o usuário, a interface, a experiência, é o que faz alguém bater o olho e entender o sistema. E do outro lado, o back-end, que é onde a lógica acontece, onde os dados são processados, onde as regras são criadas e onde a segurança do sistema mora. E é assim que esse projeto vai funcionar, cada um cuidando do que faz melhor, trabalhando juntos para construir algo sólido. Então, o projeto em si é bem direto ao ponto. A ideia principal é um painel de chamadas, um painel onde o profissional, com poucos botões, consegue chamar o paciente que está na recepção, de forma rápida e clara. Quando essa chamada acontece, o sistema já processa tudo por trás: qual é a sala, quem é o profissional e qual paciente está sendo chamado. Além disso, tudo fica registrado: histórico de chamadas com o horário certinho de quando cada chamada acontece. E isso é só básico, dentro do painel ainda entram várias outras funcionalidades. Esse sistema pode funcionar de duas formas diferentes. A primeira é por uma extensão que atua direto dentro do eSUS, que é um sistema governamental muito usado por hospitais e unidades de saúde. E a segunda opção é uma versão com um menu próprio, pensada para estabelecimentos que não usam esse tipo de sistema. O objetivo dos dois modelos é o mesmo: levar muito mais informação para o painel, deixar o paciente bem informado para onde ele deve ir, em qual horário e com total transparência no atendimento. No caso da extensão, ela atua só dentro da página, é totalmente segura e não tem acesso a nenhuma informação que não vá aparecer no painel de chamadas. No final das contas, é um sistema mais rápido, mais otimizado e muito mais fácil de integrar e usar, tanto na versão com extensão quanto na versão sem ela. Agora, para esse projeto existir, tinha que ter um motivo muito claro, e esse motivo aparece fácil quando a gente olha para a realidade. Em muitos estabelecimentos, principalmente na área da saúde e ainda mais em cidades menores, a chamada do paciente ainda acontece no grito. É o profissional chamando da porta, o paciente tentando escutar, gente se confundindo, perdendo vez e o ambiente ficando cada vez mais caótico. Em outros lugares, até existe um painel de chamadas, mas é aquele painel básico demais, lento, nada intuitivo, que demora para atualizar qualquer informação. O sistema até tenta ajudar, mas é mal otimizado e isso acaba atrapalhando mais do que resolvendo. E tem ainda um outro cenário: lugares que usam sistemas grandes, como o eSUS, que tem muita informação ali dentro, mas simplesmente não tem um painel integrado. Ou seja, os dados existem, mas ninguém sabe como usar essas informações para levar isso para um painel de chamadas. A partir do momento que entra um painel de chamadas, a atenção do paciente durante a espera já muda completamente. O entendimento fica muito mais claro, o paciente sabe que vai ser chamado, sabe para onde ir, não fica mais naquela dúvida constante. E, ao mesmo tempo, isso poupa muito o trabalho do profissional. Ninguém precisa ficar gritando nome em recepção. O sistema é rápido, otimizado e extremamente intuitivo, tanto para quem usa no dia a dia, quanto para o paciente que escuta o nome e vê a chamada no painel. E a integração também não vira um problema. Para quem já usa outros sistemas, existe a versão por extensão, e para quem não usa, existe uma versão própria do painel. No fim das contas, é uma solução que se adapta a realidades diferentes e resolve um problema que aparece em muitos lugares ao mesmo tempo. Para tudo isso funcionar do jeito que a gente imaginou, a escolha das tecnologias foi muito bem pensada. No back-end, a gente usa o Nest.js. Ele ajuda muito a manter o projeto organizado, principalmente quando o sistema começa a crescer. Além disso, ele facilita bastante a criação de regras, integrações e segurança. No front-end, a base é o Next.js.
ele deixa o sistema rápido, bem estruturado e fácil de escalar. É uma tecnologia que funciona muito bem para painéis e aplicações mais completas. Para a parte visual, a gente usa Tailwind. Ele ajuda a manter tudo consistente, interface limpa, organizada e sem aquela bagunça de estilos espalhados. Toda essa base roda em JavaScript, o que facilita muito a integração entre front-end e back-end, além de deixar o desenvolvimento mais ágil e direto. E para armazenar os dados, a gente escolheu o PostgreSQL, um banco de dados extremamente confiável, rápido, seguro e perfeito para lidar com informações sensíveis como histórico de chamadas. No fim, todas essas tecnologias se complementam, ajudando a criar um sistema estável, seguro e pronto para crescer junto com quem usa. Com a ideia clara, o próximo passo foi organizar como isso ia sair do papel, e logo de cara a gente definiu que o sistema teria duas versões, uma versão funcionando como extensão e a outra com um menu próprio independente. Também ficou bem definido quem faria o quê. O Kaique ficou responsável pelo back-end, toda a parte de lógica e funcionalidades, e eu fiquei com o front-end, os estilos mais importantes e a experiência visual. E para começar, a gente decidiu ir direto no mais complexo, a versão da extensão. Primeiro, a gente instalou todas as dependências e linguagens que iam ser usadas no projeto, tudo já pensando em evitar retrabalho lá na frente. Depois disso, veio a parte de estrutura. A gente criou todas as pastas iniciais, todas bem separadas e organizadas, já na raiz do projeto. Dentro dessa estrutura ficou uma pasta principal de aplicações, e dentro dela o back-end, a extensão e o painel. E dentro de cada uma dessas partes, a gente criou todos os arquivos iniciais necessários, configurações, pastas auxiliares, tudo já preparado para receber o código de verdade. A ideia aqui não era sair programando de qualquer jeito, era montar uma base sólida, uma estrutura pronta para crescer sem virar bagunça. Como o Kaique já tinha uma espécie de painel funcionando, a gente decidiu não começar do zero. A ideia foi olhar para esse painel, entender o que já funcionava bem e pensar em como melhorar isso para a nossa realidade. A primeira decisão foi separar tudo de forma bem clara, dividir o painel em três partes principais. O cabeçalho, onde ficam as informações mais rápidas de contexto. O conteúdo principal, que é onde realmente acontece a chamada e que ocupa a maior parte da tela. E o rodapé, com informações complementares e de apoio. Essa divisão ajuda muito na leitura. Deixa o painel mais organizado e muito mais fácil de entender, tanto para quem usa quanto para quem está esperando. Uma coisa importante desde o começo é que as cores do sistema não são engessadas, elas podem variar bastante e são facilmente adaptadas de acordo com a identidade visual de cada instituição. Mas nesse caso específico, como a extensão vai atuar dentro de sistemas maiores que já existem, a gente precisava de uma base visual que fizesse sentido. E foi aí que a gente usou o ESUS como referência, um sistema que já tem uma identidade muito forte, principalmente baseada na cor azul. A partir disso, a escolha foi trabalhar em uma paleta monocromática, ou seja, variações de tons de uma única cor, nesse caso, o azul. Isso ajuda muito na consistência visual, deixa o sistema mais limpo e facilita adaptações futuras. A organização das cores segue a hierarquia do próprio layout. Na parte de cima, a gente usa tons de azul mais escuros, isso traz uma sensação maior de controle e ajuda a delimitar bem o cabeçalho do painel. No centro, onde acontece o conteúdo principal, os tons ficam um pouco mais claros e variados. É aqui que a atenção do usuário precisa estar. E na parte de baixo, onde fica o histórico e informações mais técnicas, os tons são ainda mais claros. Isso facilita a leitura, sem disputar atenção com o conteúdo principal. A tipografia segue exatamente o caminho contrário das cores de fundo, sempre buscando contraste e legibilidade. Em áreas mais escuras, o texto é branco, maior e com mais destaque. Já nas áreas mais claras, o texto fica mais discreto, em tons mais escuros, pensado principalmente para a leitura contínua. No fim das contas, tudo isso ajuda o painel a ser claro, fácil de usar e visualmente confortável. Beleza, agora falando da estrutura do front do painel. A gente começa pelo cabeçalho. Aqui em cima vai ficar o logo do estabelecimento, logo do lado o nome da unidade, tudo bem visível. E um detalhe que parece simples, mas faz muita diferença, um relógio mostrando a hora atual. Isso evita confusão, principalmente quando a pessoa olha o histórico de chamadas e tenta entender, ué, isso foi agora ou faz tempo? Além disso, é mais uma funcionalidade para o painel, faz com que as pessoas realmente prestem atenção nele, não só quando o nome aparece. O conteúdo principal fica bem no meio da tela, e aqui é onde tudo acontece. O elemento mais importante de todos é o nome do paciente. Ele aparece grande, centralizado e impossível de não ver. Mais discretamente, ali no canto superior esquerdo, a gente mostra o nome do profissional que fez o chamado. Logo abaixo do nome do paciente, aparece a sala para onde ele deve se encaminhar. Agora, tem um detalhe importante. Em alguns casos, o mesmo paciente pode ser chamado mais de uma vez. Se for um segundo chamado, aparece um aviso em amarelo, logo abaixo do nome.
indicando que é o segundo chamado daquela pessoa. Se chegar no terceiro chamado, esse aviso fica vermelho. O terceiro chamado é o limite. Depois disso, o painel não chama mais automaticamente. Isso evita bagunça, evita spam visual e mantém o fluxo organizado. Descendo agora para a parte de baixo do painel, a gente tem o rodapé, onde fica o histórico de chamadas. Aqui são mostrados os 3 últimos chamados, sempre com o horário e a sala. Isso ajuda quem chegou agora ou quem ficou na dúvida se já foi chamado. E lá embaixo de tudo tem um letreiro discreto, passando informações do estabelecimento, regras, avisos, orientações. E o legal é que cada estabelecimento escolhe as próprias frases. Depois de algumas horas programando tudo isso, ajustando layout, alinhamento, responsividade, a gente tem o front-end do painel pronto, estruturado, claro, organizado e preparado para receber todas as funcionalidades. Agora, entrando numa parte muito importante do projeto, que é a comunicação e o trabalho em equipe, aqui absolutamente tudo é compartilhado pelo GitHub. Assim que eu termino a programação do front-end do painel, eu faço um commit bem comentado, explicando exatamente o que foi feito, por que foi feito e onde mexeu. Depois disso, dou um push origin, e essas alterações já passam a fazer parte do código que nós dois estamos trabalhando juntos. E nesse ponto, eu preciso avisar o Kaique. Fala, Kaique, terminei o front-end do painel. Boa, você conseguiu finalizar? Fechei toda a estrutura visual, o header com logo e relógio, área principal com lógica de segundo e terceiro chamado, histórico do rodapé, tudo organizado e responsivo. Fechou, já tá no repositório? Já sim, commit comentado, certinho, pode puxar tranquilo. Não, perfeito, então vou continuar daqui. Agora que o front-end já está pronto, bonito e organizado, chegou a parte que faz tudo isso funcionar de verdade. Aqui entra o back-end. No nosso caso, a gente escolheu usar o Nest.js. Bom, mas o que é o Nest.js? Nest.js nada mais é do que um framework back-end para Node.js, que tem como sua base o TypeScript. Ele aplica princípios de arquitetura modular, injeção de dependências e separação de responsabilidades. Ele abstrai muito detalhe de baixo nível do Express ou do Fastify e fornece uma estrutura padronizada para o desenvolvimento das nossas APIs. E isso acaba que facilita a escalabilidade e a manutenção do nosso código. A estrutura do Nest.js é organizada por módulos, que funcionam como unidade de contexto funcional, e que cada módulo encapsula controllers, que são as suas camadas de entrada, services, que são as camadas de negócio, e dependências internas e externas. E essa abordagem reduz o acoplamento e melhora a organização do sistema. Mas calma, pai. Imagina que teu sistema é uma pizzaria. Você, que é o front-end, tá com fome e quer uma pizza. O controller é o atendente do balcão ou do telefone. Ele recebe o pedido, escuta o que você quer, anota certinho, mas não faz a pizza. Um exemplo da vida real seria: boa noite, eu quero uma pizza grande de calabresa. O atendente, ele não decide a receita, não liga o forno, não faz nada complexo, ele só passa o pedido para a cozinha. O service é o pizzaiolo. É ele que sabe a receita, sabe se tem ingrediente, decide o tempo do forno, faz a pizza de verdade. É no service que fica a regra do negócio. Se pode pizza meio a meio, se a massa é fina, se acabou a calabresa, tudo é responsabilidade do service. O módulo e a pizzaria em si, é ele quem diz quem é o atendente, quem é o pizzaiolo e o que essa pizzaria faz. O módulo não atende cliente nem faz a pizza, ele só organiza quem trabalha ali dentro. Mas por que o Nest usa esse modelo? Porque se o atendente começar a fazer a pizza, vira bagunça, pedido errado, cliente puto. E se o pizzaiolo começa a atender telefone, a cozinha para, tudo fica lento. E se separar, o controller fala com o mundo, o service resolve o problema, o módulo organiza tudo. Nisso o sistema fica mais limpo, mais fácil de entender e mais fácil de crescer. No painel de chamadas, o mais importante não é só exibir o nome do paciente, é garantir que as regras sejam respeitadas. Então, a primeira coisa que a gente definiu no back-end foi uma chamada ativa por setor, paciente que só pode ser chamada até 3 vezes em um determinado período, chamadas precisam ter estado e tudo precisa ficar registrado. Cada chamada tem um status bem definido, waiting, calling e finished. Isso evita duplicidade, evita bug e deixa o sistema previsível.
Beleza, até aqui a gente falou das regras, mas tudo isso só faz sentido se o front-end conseguir conversar com o back-end. Quando alguém clica em chamar um paciente no painel, o front-end faz uma requisição. E é basicamente um pedido dizendo, olha, eu quero chamar esse paciente nesse setor e para essa sala. Nisso, o back-end recebe esse pedido e começa a validar, e se tiver tudo certo, o back-end registra no banco. É o banco que garante que o estado do sistema seja sempre o mesmo para todo mundo. E depois disso, o back-end responde para o front-end. Se deu certo ele confirma, e se não deu ele avisa o erro. E o front-end só reage, atualiza a tela, mostra a chamada ou informa que aquela ação não é permitida. A extensão funciona do mesmo jeito e ela chama exatamente a mesma API. Não existe regra diferente, não existe atalho. Então, no fim das contas, front-end, extensão e painel são só as formas diferentes de conversar com o mesmo back-end. E é isso que mantém o sistema consistente. Agora vem uma decisão muito importante do projeto. A fila de chamadas não é controlada no código, ela é controlada direto no banco de dados. Mas por que não controlar a fila só no código? Se a fila tivesse só no código, qualquer restart do servidor, qualquer erro, qualquer queda, tudo seria perdido. Quando a fila mora no banco, o estado é persistente, o histórico é confiável, dá para escalar o sistema, vários servidores podem acessar a mesma fila, não existe concorrência quebrando regra, ou seja, o banco vira a fonte da verdade. E para isso a gente escolheu o PostgreSQL, justamente porque ele lida muito bem com concorrências, transações e dados sensíveis. É exatamente o que o sistema de saúde precisa. Nesse ponto do projeto não existia front-end conectado ainda, tudo funcionava exclusivamente via API. Então a gente testava tudo pelo Postman, cria chamada, finaliza a chamada, busca histórico, valida regras, e aqui tinha um problema. Tudo isso funciona muito bem para o desenvolvimento, mas não para o uso real do dia a dia. Nenhum profissional vai abrir o Postman para chamar o paciente, e é exatamente aí que entra a extensão ou o menu. A extensão nasceu por necessidade. O back-end já estava pronto, as regras estavam prontas, e a API funcionava perfeitamente, faltava o meio de campo. Ela atua diretamente dentro do SUS ou qualquer outro sistema hospitalar web, sem alterar o sistema, sem invadir dados, sem burlar nada. Ela só lê o que já está na tela e envia para o back-end o que é necessário. Isso é importante deixar bem claro, a extensão não acessa dados sensíveis, não intercepta login, não modifica comportamento do SUS, ele apenas automatiza uma ação que já existiria. O fluxo é simples, o profissional clica em chamar, extensão coleta os dados sensíveis, envia para a API, back-end valida as regras, o banco de dados registra e o painel atualiza em tempo real. Se alguma regra for quebrada, o back-end simplesmente nega. O painel não depende da extensão, ele depende do back-end. A extensão é só mais uma forma de alimentar o sistema. Bom, e nessa segunda forma de utilização, o painel pode ser acessado diretamente pelo menu do sistema, sem depender de extensão de navegador. Diferente da primeira abordagem, onde o painel era aberto por meio de uma extensão, agora ele funciona como uma aplicação web independente e acessível por uma URL interna da rede. E essa opção foi criada por 3 motivos principais: redução de complexidade operacional, facilidade de implementação em ambiente hospitalar e maior controle arquitetural. Então, se algum hospital ou unidade de saúde não contar com sistema hospitalar ou web, nós conseguimos integrar o nosso painel de chamadas via menu. Agora, falando especificamente do front-end dessa segunda forma de uso, eu decidi manter o estilo muito parecido com o painel principal. A ideia aqui foi passar uma sensação de continuidade, para que o usuário não sinta que está usando 2 sistemas diferentes. A parte das especificações do profissional continua praticamente igual ao do painel. Nome, identificação, tudo no mesmo padrão visual. O único diferencial aqui é o botão de X no canto do card. Quando o profissional clica nele, o sistema retorna para as configurações iniciais do menu. Já na parte principal, no centro da tela, a gente tem a área dos botões e o campo de preenchimento do nome do paciente, tudo organizado de forma simples, direta e funcional. Os botões seguem um estilo bem limpo. O botão de chamar é azul, o de gerar relatório acompanha o estilo do background, sem chamar mais atenção do que deveria. Agora, tem um detalhe interessante: o botão de chamar novamente só aparece depois que alguém já foi chamado, e ele vem em amarelo, para indicar que é uma ação diferente, ou seja, ele não polui a interface quando não é necessário. Nessa segunda forma de uso, a gente tem basicamente 2 variações visuais principais. A primeira é a tela de configuração inicial. Ela aparece quando é a primeira vez usando o sistema, ou quando o profissional clica no X do card. Aqui, o estilo é bem simples, fundo branco e apenas o botão azul de confirmar. A outra variação acontece quando se clica em gerar relatório. Também seguimos um padrão mais limpo, detalhes em branco e o botão gerar em azul, mantendo a identidade visual
visual. Então, mesmo sendo uma segunda forma de uso, o sistema mantém coerência visual. O usuário percebe que faz parte do mesmo projeto. E o back-end foi mantido como núcleo das decisões do sistema, e suas principais regras foram controle de filas por setor e apenas uma chamada ativa por vez, e também conta com uma fila ordenada por create@, e isso é garantido via um script SQL que evita concorrência e duplicação de chamadas. Limite de tentativas: cada paciente pode ser chamado no máximo 3 vezes dentro de um intervalo de 5 minutos. Se ultrapassar, o nosso status vira no show. Quando a chamada é iniciada pela primeira vez, isso garante que não é duplicação, registro único por chamada e base para geração de relatórios. O painel consome eventos via essa requisição. O fluxo nada mais é do que: back-end verifica se há áudio tocando, busca a próxima chamada elegível, atualiza seu status para calling, gera o áudio via TTS, insere na Audio Quick, envia na SSE, painel toca o áudio e finaliza via requisição. Toda a regra de negócio está centralizada no servidor. O front-end apenas exibe e reproduz. O nosso endpoint de geração de relatórios ele tem um processo muito simples. Ele consulta a nossa tabela no banco de dados de pacientes atendidos, ordena por horário, gera o PDF via PDF Kit e retorna esse arquivo como um arquivo baixado em PDF. Os testes foram realizados em 4 cenários principais. O teste 1, que foi o fluxo normal, cria chamada, gera o áudio, exibe no painel, finaliza corretamente e o resultado, o funcionamento correto. O teste 2 foi do retry, chamada repetida até 3 vezes, exibição correta do número da tentativa, bloqueio após o limite e a regra foi validada. O teste 3 vem da concorrência. 2 setores chamando simultaneamente, verificação de bloqueio por área e sem sobreposição de áudio. O resultado disso é o controle de filas garantido via banco. O teste 4 vem do relatório. Ele pega o registro automático que a gente tem na tabela de pacientes atendidos, faz a geração de PDF por data e faz a validação de dados e ordenação. O resultado disso é um relatório consistente. Com essa segunda abordagem, o sistema se torna mais simples de implantar, mais robusto arquiteturalmente, independente de extensões e totalmente escalável. E a arquitetura final garante um controle de fila seguro, limite de tentativas, registro auditável, emissão de relatórios e sincronização em tempo real. Paciente Kaique Alves. Dirigir-se ao consultório 1 com Pedro Henrique. E depois que o projeto está no ar, ele não para por aí. Como tudo foi feito de forma organizada, qualquer tipo de atualização fica totalmente viável, seja uma melhoria visual, uma otimização de desempenho ou até novas funcionalidades. O código pode ser adaptado de acordo com a realidade de cada estabelecimento. Cada lugar tem um fluxo diferente e o sistema acompanha isso. E claro, não adianta ter um sistema bom se não tiver suporte. Por isso, todo o código foi desenvolvido por uma equipe de programadores que conhece o projeto do começo ao fim. Essa mesma equipe fica à disposição para manutenção, ajustes e novas implementações, sempre que necessário. Tudo isso para garantir a melhor experiência possível. Bom, agora com o sistema totalmente pronto, a gente não ficou só esperando alguém aparecer. A LabRaise está ativamente procurando empresas, hospitais e estabelecimentos da área da saúde, lugares que realmente precisem desse tipo de solução. A gente está entrando em contato, mandando e-mails, apresentando o sistema e tentando chegar no maior número de pessoas possível, não só para vender, mas para resolver um problema que existe hoje. Se você trabalha em um hospital, clínica ou qualquer estabelecimento da área da saúde e acha que o sistema que a gente acabou de mostrar pode ajudar no seu dia a dia, ou se a sua empresa procura uma equipe competente para desenvolver algo do zero, sob medida, para o seu negócio, nós estamos prontos para te atender. Mas tem um detalhe, mesmo que você não vá usar o sistema, você ainda pode lucrar com ele. Nós criamos um programa de parceiros. Se você indicar o nosso sistema para algum estabelecimento e eles fecharem negócio com a gente, você ganha 30% do valor da mensalidade desse cliente, todos os meses, durante um ano inteiro. O valor que você ganha depende do plano que o estabelecimento comprar. E fica tranquilo, é tudo formalizado e protegido por contrato. Quanto mais indicações, mais você ganha. Seja para contratar o nosso sistema, desenvolver um projeto novo com a nossa equipe ou virar nosso parceiro comercial, manda uma mensagem no nosso e-mail ou em qualquer uma das nossas redes sociais. É só buscar por LabRaise e chamar a gente. De verdade, obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui. Esse projeto deu muito trabalho, mas foi feito com muita dedicação. Se esse vídeo te ajudou, ou se você conhece alguém que passou por esse tipo de problema, deixa o like, compartilha esse vídeo e se inscreve no canal para acompanhar mais conteúdos como esse e outros projetos que a gente está desenvolvendo aqui na LabRaise. Até o próximo vídeo.